eu acho que eu não sabia dizer exatamente por que fui trabalhar com formação de jogadores. Eu tinha trabalhado no meu mestrado com torcedores. Eu achava que era importante sair um pouco desse universo de torcidas, porque era o que mais tinha trabalhos até então. Também porque eu achava que era importante eu trabalhar com uma coisa que estivesse um pouco mais distante das minhas experiências, quer queira, quer não. Uma das razões pelas quais eu fui levado a fazer um trabalho sobre futebol e sobre torcida especificamente tinha a ver com o fato de ser um torcedor também. Eu achava que era importante desconstruir essa experiência, fazer uma outra coisa. Bom, tinha aquelas coisas todas da premência de fazer um pós, né, e todas essas coisas estão envolvidas. Eu acho que determinaram um pouco o fato de eu voltar para o pós-graduação sem que eu tivesse tempo de me reconverter para uma outra área. Então eu acabei trabalhando com futebol de novo, e aí dentro desse espectro eu achei que trabalhar com formação de jogadores era algo importante, porque não havia sido trabalhado ainda. E bom, todas aquelas coisas que se diz que o Brasil é um celeiro de craques, é um produtor de pés de obra, e os pés de obra brasileiros são, digamos, aquilo que nós temos de melhor, junto com prostitutas e travestis, né, são os nossos produtos de exportação. A gente não exporta cérebro, exporta corpo, né? E então achei que por essas razões era relevante. E bom, depois que eu entrei a campo, e aí eu fui buscando, digamos assim, justificativas teóricas, mas eu acho que não tem, digamos, uma hipótese teórica que estava no ponto de partida. Acho que tinha um campo, uma etnografia interessante para ser feita, e eu acho que depois eu fui, digamos, inserindo hipóteses teóricas, trabalhando com os meus dados pontualmente. Torcidas é um Deus nos acuda, né? O Bromberger escreve isso: bom, entrar no estádio de futebol, a primeira vontade que se tem quando você vai para o estádio de futebol para etnografar é de sair, voltar para um campo de várzea, para uma fração, digamos, para um universo menor, que é onde, digamos assim, as ferramentas etnográficas, que são bastante artesanais, conseguem dar conta. No estádio a gente se sente um pouco perdido. Depois, com o tempo, vai se familiarizando e acabando, digamos, encontrando maneiras de se movimentar nesses cenários de espetáculos de grande porte. Então, trabalhar com os jogadores, por um lado, não tinha esse problema, né? Eu, logo de início, como eu ia trabalhar com formação, eu delimitei, digamos, um ponto de partida. Vai ser um clube de primeira linha do futebol brasileiro, vai ser um clube de Porto Alegre, porque é ali que eu morava, vai ser o Internacional, porque eu não quero mais pesquisar no Grêmio, porque eu era torcedor gremista, e não que eu achasse que isso fosse interferir no meu trabalho, mas porque eu achava que me incomodava um pouco as pessoas dizerem: você está pesquisando no Grêmio porque tu é gremista. Eu não queria que me dissessem isso. E particularmente porque no Internacional, o Internacional havia passado por um processo de uma espécie de reengenharia no final dos anos 90, início dos anos de 2000, uma crise de resultado, uma crise política muito intensa e uma espécie de modernização do clube. Então essas ideias de modernizar o clube, elas me interessavam. Só que ideia de modernidade, o que está sendo entendido, qual é o sentido êmico para o termo modernidade, e como isso se revela num caso específico que é com o futebol. O Inter havia contratado o Medina, que foi professor de educação física, escreveu livros, era de uma tendência mais progressista e virou consultor esportivo, e ele foi convocado por uma direção colorada que era inédita em termos de dirigência esportiva. Era um sujeito jovem, que não tinha muito capital cultural, que não tinha capital econômico, e que foi eleito presidente do clube. Então, do meu ponto de vista, ele era um outsider completo. E esse sujeito chamou, então, o Medina, que montou lá uma equipe para modernizar toda a formação. E eu disse: olha, eu quero ver como é que eles estão fazendo. E bom, depois que eu entrei lá, e eu passei a conviver, então, com uma categoria
específica. Fui na categoria juvenil, porque é uma categoria de transição, é mais ou menos onde se decide o futuro dos jogadores. No caso do Internacional, o jogador do Internacional que chega ao júnior, ele vai jogar como profissional, pode não ser no Internacional, mas vai jogar. Juvenil não, juvenil ainda é transição. E também porque eu trabalhei com a geração que foi, quem é mais da área do futebol, os colorados lembram que o Inter foi campeão mundial sub-15, Copa Nike, que é um torneio patrocinado pela multinacional, com vários níveis, né? Tem a escala local, nacional, depois internacional, e o Inter foi campeão em 2000. Então ali tinha uma geração promissora, né? Os meninos Diego, Diogo, que eram os mais conhecidos, né? Também porque eram gênios, o Renan, que foi titular da Seleção Brasileira de Júnior. Eu queria acompanhar como é que esses projetos de formação bem sucedida, no que eles vão dar efetivamente. E a partir dali, então, eu comecei a acompanhar os treinamentos, né? Trabalho clássico do antropólogo, se familiarizar com, quer dizer, mais deixar o grupo se familiarizar com a sua presença, para ser aceito, para ser admitido, um trabalho enfadonho, de ficar lá vendo treino de coisa que não rende nada, não se escreve diário, não sabe para que vai usar e depois não usa, né? Mas eu consegui uma inserção excelente, eu viajei com essas equipes, eu frequentava o vestiário, eu tinha acesso, eu entrava no campo quando eles jogavam, desde que não fosse no estádio, mesmo no estádio eu entrava. E nessas viagens eu fui estabelecendo contato então com comissões técnicas de outros clubes, viajei com algumas delas, né? E aí fiz entrevista, fui conhecer outros centros de treinamento e também conheci, digamos, o lado, acho que foi essa uma grande novidade para mim, de ter acessado o lado, digamos assim, a palavra obscuro talvez seja um pouco forte, mas aquilo que não é o outro lado da lua, vamos pensar assim, uma perspectiva mosiana, aquele lado do futebol de espetáculo que não é noticiado, que não tem visibilidade. A própria formação não tem muita visibilidade, mas no interior mesmo da formação, né, quando se fala em formação de jogadores, as pessoas podem imaginar que seja a formação desses jogadores que atuam nos grandes clubes, que vão para o exterior. Não, é um universo muito mais rico, né, e muito mais diversificado do ponto de vista sociológico, do ponto de vista antropológico. Né? Por quê? Porque os grupos populares se reconhecem no esporte, eles reconhecem o esporte como uma possibilidade de ascensão social, de ascensão econômica. Tem negros, tem pobres, e eles investem pesadamente, né? As famílias todas investem nos projetos, vamos pensar assim, uma categoria do velho, né? Investem nesses projetos para que eles dê certo, para que o projeto do jogador alavanque toda a família, né? Da ideia de entourage dos que estão no entorno. E o dado interessante é que há todo digamos, um universo muito rico, né? de negociação, de troca, de circulação de meninos, da periferia para o centro, de um lugar para outro, através de empresários, de uma nova categoria de agente nesse meio, enfim, um universo muito rico para se trabalhar com questões da cultura brasileira, de coisas desse gênero. Eu diria que no Internacional havia, digamos assim, eu não cheguei a fazer um levantamento muito preciso, né, em termos de classe social, porque eu achei que até não era necessário. No Internacional tinha meninos de classe média, média alta, um ou outro, vamos dizer assim. Mas é uma exceção. Esses meninos, e aí sim eu acompanhei um deles em particular, que eu identifiquei como sendo de classe média e como tendo, digamos, um capital simbólico diferenciado, a maneira como ele conseguia se colocar no próprio grupo, como é que ele conseguia manipular
com o seu talento, mas também com, nesse caso, a ausência de talento, para tentar tornar o seu projeto exitoso. E eu fiquei muito atento, digamos, ao desdobramento da carreira desse menino, que acabou indo jogar num time de segunda, terceira divisão italiana, ou seja, não era um projeto que acabou não sendo muito bem sucedido. Mas ali mostrava algumas coisas interessantes, como que ele não abandonou os estudos, por exemplo, e como que a família, no momento que percebeu que as chances dele no futebol eram remotas, chances que uma família de classe média alta no futebol significa jogar num clube de primeira linha, da primeira divisão, do contrário, não vale a pena. E depois eu conversando então com outras pessoas, tinha um preparador físico do Fluminense que me dizia o seguinte: eu fui ex-atleta, chegou num determinado momento, a minha família, quando viu que eu comecei, estava no juvenil, o técnico me deixava no banco, a família disse assim: se você no juvenil está no banco, quando você for para o júnior, nem banco vai pegar, se no Fluminense você não vai jogar. Vai jogar onde? No Goitacás, no Bom Sucesso, no Madureira? Não. Então você vai fazer um curso superior, que isso vai te dar uma profissão. Então eu diria que quem olha só para os jogadores de primeira ordem, dos clubes de primeira linha, vai encontrar alguns de classe média alta. Eles praticamente desaparecem, se é que não desaparecem por completo, quando a gente começa a baixar as divisões. E o Brasil tem 500 clubes de futebol, emprega em torno de 11 a 12 mil jogadores. Os clubes de primeira grandeza empregam em torno de 700 a 1.000, que são, digamos, aquela faixa de 20% que recebe acima de 20 salários mínimos, o que não chega a ser muito, porque a carreira é muito curta, né? Isso não garante a vida dele depois de encerrada a carreira. E, sobretudo, a carreira de jogador de futebol não tem reconversão. Acabou a carreira, vai fazer o quê? Nada. Então, eu tenho a impressão de que de 90% a 95% são meninos de grupos populares. De conclusões, eu acho que tem algumas coisas importantes que, digamos assim, aquelas coisas que eu escrevo quando eu escrevo um artigo e que eu coloco na introdução, são coisas que me chamaram muito a atenção. Por exemplo, desconstruir a ideia de que ser jogador é uma coisa fácil, de que é um divertimento. Não é. Eu trabalho muito com a ideia de comparar os jogadores a outros artistas quaisquer. Eles são produtores de espetáculo, então eles entram nessa mesma categoria de artistas. Mas para se tornar jogador de futebol é preciso em torno de 5.000 horas de investimento diretamente no corpo. Isso não é exagero, eu fiz as contas na ponta da caneta. Então não é para qualquer um. E esse tipo de treinamento, ele é um treinamento extenuante, exigente. A pressão ela é muito forte, e é uma pressão que se exerce em garotos de 15, 16, 17 anos. É todo momento um menino chegando, e bom, toda vez que um chega, o outro sai. A ideia é um funil. O futebol não é um mercado que se expande, ele não se expande, porque o número de clubes e de competições é limitado. Então, se alguém entra, alguém sai. Então, é uma pressão muito intensa que começa lá nos 12, 13, 14 anos. E além da pressão, digamos, interna do grupo, tem a pressão da família. Em certo momento, o menino passa a se sentir como responsável. Então, a ideia de desconstruir, a ideia de que a vida de jogador de futebol é fácil, porque muitos deles, depois que chegam ao estrelato, fazem questão de representar um modo de vida de rico, mas ali tem uma série de outras coisas implicadas. Não é, digamos, a regra, não é o padrão. Então, essa é uma das coisas importantes. Eu acho que tem uma coisa, que eu vou falando assim meio fragmentado. Eu acho que tem uma coisa fundamental, que é a comparação do Brasil e França. A antropologia fala muito em diversidade, e eu trabalhava muito com a ideia de diversidade das formações no Brasil.
né? Diversidade em termos de lugares, em termos de nível de exigência, em termos de profissionais que trabalham na formação, né? Os clubes de primeira linha têm uma equipe multidisciplinar, né? Tem uma série de profissionais lá no júnior e tem praticamente um profissional para cada 5 jogadores, ou seja, um cuidado muito grande. E ao passo que, na medida que nos afastamos do centro, vamos para a periferia, a coisa é muito mais precarizada. E eu percebi isso quando fui para a França e quando me dei conta que lá, desde os anos 70 já, a formação ela é extremamente regrada, regulamentada pelo Estado, que concede, digamos assim, à Federação Francesa de Futebol o direito de organizar, e a Federação Francesa concede às ligas, tem 2 ligas, da primeira e da segunda divisão, na verdade é uma associação só, né, mas que organiza esses 2 campeonatos, para que eles gerenciem o esporte de espetáculo e obriga eles a formarem jogadores, porque é uma política de Estado. Os franceses se deram conta de que estavam alijados das competições internacionais, pagavam mico na Copa da Europa, pagavam mico nas Copas do Mundo, quando iam, e queriam mudar isso. E eu não fui muito mais além nisso, mas tem coisas importantes, por exemplo, a ideia da França como uma nação que prega a integração, e dentro da França essa integração ela não é, no ponto de vista prático, ela não acontece da mesma maneira que acontece do ponto de vista ideologicizado, digamos assim. A nação francesa é qualquer coisa que representa muito mais do que para nós a ideia de nação, uma ideia de unidade, de igualdade, de que todos são iguais. E concretamente tem muita diferença, sobretudo em relação aos imigrantes. E a Copa do Mundo foi uma espécie de rendição disso, né? Foi quando, digamos, essa comunidade que está às margens de um discurso mais da extrema-direita, né? Ela pôde se integrar e viver, digamos, a nação. Eu acho que talvez tenha passado até um pouco por aí essa ideia de que, bom, era preciso investir, que o Estado precisava investir no futebol, no sentido de investir na formação. Para quê? Para que tivesse uma seleção competitiva. E não, como é o caso da Espanha, que o show business criou um campeonato superavitário, que é passado para o mundo todo, mas que criou sérios problemas para o desenvolvimento da formação dentro da própria Espanha, né? Porque eles importam jogadores com muita facilidade. E eu acho que uma das justificativas também que o governo dava é de que lá na década de 70 já eles se deram conta de que jogador de futebol não tem conversão e de que, portanto, nesses centros de formação, os clubes que iriam se beneficiar dos jogadores formados tinham que dar uma compensação para aqueles que serviam de sparring. Não se forma jogador de futebol sozinho. Para formar um jogador de futebol é preciso que tenha o quê? Que tenha um coletivo, que tenha time para jogar. E ali eu acho que marca uma diferença muito grande. Por exemplo, o senso comum, e eu incluo o senso comum midiático, pensa, e a legislação reproduz isso, o jogador como uma produção individualizada. Tanto é que o passe, na nova mudança da legislação, virou o quê? Saiu, digamos, da mão dos dirigentes, e os jogadores tiveram muito mais espaço para gerir, e alguns popstars enriquecer, só que não se pensou na lógica de todos aqueles que ficam pelo caminho. E não se forma um Ronaldinho Gaúcho, um Ronaldo Nazário, sem que para isso seja necessário usar 2 times, ou digamos 30, 40 meninos. Então, quer dizer, é um processo altamente excludente, e o Brasil, onde eu via só diversidade, eu passei a ver também uma precariedade, né? Quer dizer, uma lógica completamente encoberta, e até porque eles trabalham muito com a ideia do dom. Então, se o sujeito não vai à frente é porque não tem dom, e bom, ele tem que se resignar, ficar de fora, criar um discurso justificativo para isso, né? E os clubes não se importam, ninguém se interessa em dar essa formação complementar, essa formação escolar que permita, digamos, uma reconversão satisfatória caso o sujeito não vá jogar futebol num clube de primeiro mundo, não vai se emancipar. A minha
tese chama do dom à profissão, que é justamente trabalhar com toda essa trajetória que vai do reconhecimento do talento, que é, digamos, significado pelos nativos como sendo o dom. Bom, eu acho que essa é a parte mais interessante, digamos assim, do meu trabalho, é de trabalhar com a categoria do dom. O que significa alguém possuir dom? E como é que se faz circular no contexto do futebol o dinheiro do dom, como sendo um produto do dom. E eu quero continuar trabalhando com isso, porque eu vejo ali uma possibilidade muito grande de compreensão da maneira como os grupos populares lidam com as questões como o dinheiro, por exemplo, de como é que as representações de rico, porque isso que os jogadores de futebol fazem é atualizar, eles têm a chance de atualizar o modelo de rico que está no imaginário dos pobres, né? E lá onde todos os outros agentes do campo esportivo, sobretudo os jornalistas esportivos que são recrutados entre as camadas médias, veem o desperdício, veem a abundância, a desfaçatez, porque a lógica deles de gerir o capital é outra, né? Lá os grupos populares reconhecem a generosidade, né? E o quanto isso é fundamental, quanto o fato de ser reconhecido como sendo portador de dom é fundamental para que o sujeito seja um redistribuidor das suas posses. Então, o dom, ele tem essa dimensão, digamos, que depois eu vou tratar como sendo capital futebolístico mesmo, né? Que na verdade ele é o que? Um diferencial. É jogando que os meninos vão se perceber como uns melhores do que os outros tecnicamente. É ali que o olheiro, pela diferença, que ele vai pinçar um ou outro para levar para um centro de formação, né? Mas o dom por si só não faz nada. Ele vai ter que ser, digamos assim, manipulado e vai ser transformado num capital futebolístico. Agora, a representação do dom permanece. Então, do dom à profissão é isso. E aí se chama, o resto é uma etnografia sobre a formação de jogadores de futebol a partir do Brasil, ou comparativamente Brasil e França, não me recordo da complementação do título. O meu livro que está publicado no Brasil se chama Futebol e Identidade Social, é a minha dissertação de mestrado, publicado pela Universidade, editora da URGS, e tem um outro livro que é bem vendido na Colômbia, se chama Futebol e Cultura, é publicado pela editora Norma de Buenos Aires. Eu escrevi junto com o Rubem, que foi meu orientador.